Procuradoria Regional Eleitoral do Rio recebe inquérito que investiga senador Flávio Bolsonaro. A suspeita é que Flávio Bolsonaro tenha vendido um imóvel e declarado valores abaixo do preço real. Presidente do STF se reúne com governadores do Nordeste. Na pauta, educação e valorização do magistério. Para os chefes do Executivo, a complementação do Fundef é mais do que necessária no momento de crise financeira. O que fazer quando o consumidor tem o nome negativado por engano? Eu tive que provar que já tinha feito o pagamento, mas em compensação as empresas de cobrança, elas são diárias. E na última reportagem da série AIDS, como as pessoas com HIV lidam com o preconceito. Eu costumo dizer que essa doença ela traz com ela a morte social. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo pediu pena máxima de 80 anos de prisão contra o ex-diretor da Dersa, São Paulo Vieira de Souza. Ele teria supostamente desviado 7 milhões de reais da estatal em programas de reassentamento para as obras do Rodoanel Mário Covas. O Ministério Público Federal também pediu a condenação da filha dele e de um ex-chefe do Departamento de Assentamento da Dersa. A defesa de Souza disse que só vai se manifestar por meio dos autos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou para a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro o inquérito que investiga o senador Flávio Bolsonaro. Ele é alvo de investigação por suposta prática de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República entendeu que o inquérito é relacionado a fatos que ocorreram antes do mandato de senador e, por isso, não tem prerrogativa de foro. A suspeita é que Flávio Bolsonaro tenha vendido um imóvel e declarado valores abaixo do preço real. Entre os crimes apurados estão lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Agora, o caso deve voltar para análise da Justiça em primeira instância. O senador Flávio Bolsonaro nega as acusações. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, recebeu nesta quarta-feira 13 governadores e representantes dos estados do Nordeste. Governadores e procuradores gerais dos estados estiveram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para falar de assuntos que são temas de ações no STF. Entre eles, o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que reúne recursos para financiar a educação básica no Brasil. Para os chefes do Executivo, a complementação do Fundef é mais do que necessária no momento de crise financeira. Que é dinheiro novo, dinheiro que efetivamente vai contribuir para que os estados possam recuperar suas finanças públicas, garantir o custeio da atividade da educação e investir, que é aquilo que a sociedade precisa. Combate à pobreza, combate às desigualdades sociais e regionais. Ficamos de fazer uma agenda com a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora. Devemos fazer isso agora em fevereiro, ainda em fevereiro. E o que ele coloca é, no momento em que tiver liberado para a pauta, o compromisso de trazer para a pauta. E só lembrando que nós estamos, inclusive, em cenário de calamidade financeira, né? Rio Grande do Norte, por exemplo, calamidade financeira, mas outros estados também, diante do desequilíbrio fiscal financeiro violento. Daí a importância, repito, né, de que essas agendas, enfim, prosperem, que elas se tornam mais importantes ainda diante desse cenário que nós estamos vivendo. Uma outra questão, essa mais delicada, tratada durante a reunião, foi sobre a ação a respeito das regras para a divisão dos royalties do petróleo. A decisão do STF pode representar incremento na receita dos cofres públicos estaduais. E também nessa quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, teve um encontro com advogados da companhia Vale. O diretor jurídico da Vale, Alexandre D'Ambrosio, e o advogado da empresa, Sérgio Bermudes, foram recebidos no gabinete da presidência para tratar do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. É a primeira vez que o presidente do STF se reúne com representantes da empresa desde a tragédia ocorrida no último dia 25 de janeiro. Por causa do desastre, a Vale já está com mais de 12 bilhões de reais bloqueados por decisões judiciais.
E hoje é dia de sessão plenária. Lembrando que nós tivemos sessão nesta quarta-feira também, você sempre acompanhando aqui na TV Justiça. Na sessão da quarta, o STF manteve o entendimento jurisprudencial de que não se aplica o prazo em dobro previsto no novo Código de Processo Civil para a Fazenda Pública. A decisão se deve ao fato de a matéria ser exclusivamente jurídica. Os dois processos julgados pelo plenário são sobre como devem ser contados os prazos para recorrer em matéria criminal. O julgamento de um dos casos começou em junho de 2017. Um dos pontos desse recurso é se os entes públicos, como a Fazenda Pública ou o Ministério Público, teriam prazo em dobro para recorrer de alguma decisão. O Código de Processo Civil de 1973 determinava que advogados públicos teriam prazo multiplicado por 4 para contestar e em dobro para recorrer. Com a aprovação do novo Código em 2015, União, Estados, Distrito Federal, município, autarquias e fundações têm direito de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Mas esse benefício não vale quando houver lei que indique prazo próprio para o ente público. Na sessão dessa quarta-feira, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que tinha pedido para analisar melhor esse caso, votou para manter o prazo em dobro para os entes públicos. Estão em discussão questões de grande relevância e repercussão social no âmbito de estados e dos municípios. São mais de 5.500 entes da federação. Tais recursos têm como função principal a defesa da ordem constitucional federal, da Constituição da Nação. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um outro processo sobre o mesmo tema, divergiu. O processo brasileiro já é tão prolongado, nós já temos uma cultura de procrastinação que precisamos enfrentar, de modo que eu pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, eu estou aqui mantendo a jurisprudência no sentido de que em processo objetivo não se contam em dobro os prazos da Fazenda Pública. A maioria dos ministros seguiu a divergência. Permanece, então, válido o estabelecido no novo Código de Processo Civil, com exceção para os casos de procedimentos especiais, como no STF. Essa prerrogativa, esse tratamento diferenciado para a advocacia pública, nesse caso, diz respeito, e como diz a conjugação do artigo 182 com 183, para defesa dos interesses públicos da União, Estados e Distrito Federal, mas os interesses aqui subjetivos. Entendo que o tratamento isonômico em matéria de controle concentrado, de uma parte, me parece consentâneo com a orientação jurisprudencial de numerosos precedentes desta Corte, como, por outro lado, é também uma decorrência de um eixo fundamental do texto constitucional, que é o princípio republicano. Como é matéria só jurídica, neste caso não haveria a necessidade desse trâmite diferenciado de aquisição de informações para se fazer, por exemplo, o recurso. E essa é a razão pela qual eu acho que a finalidade da norma foi distinguir para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. O ministro Dias Toffoli propôs a criação de súmula vinculante sobre o tema, que vai ser analisada posteriormente. O Supremo Tribunal Federal negou a reintegração de funcionário aposentado da Fundação Padre Anchieta e pode julgar em breve o tema referente à estabilidade excepcional sem concurso público prevista em lei. O recurso é contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu, com base no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a estabilidade a um funcionário dispensado sem justa causa em 2005. Ele já tinha aposentado espontaneamente em 1995 e queria a reintegração ao cargo. O artigo 19 dá estabilidade automática a servidores públicos que exerciam um cargo por mais de 5 anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. A Fundação alega que essa regra não se aplica ao caso por se tratar de fundação privada. Portanto, os funcionários seriam seletistas e não servidores públicos. Ela alega ainda a incompetência da Justiça Trabalhista para analisar o caso, conforme jurisprudência do STF. O ministro Dias Toffoli, relator do recurso, reconheceu a natureza privada da fundação e o plenário deve analisar se o funcionário tem direito a ter estabilidade nos termos do artigo 19 da DCT. Além dessa questão da estabilidade excepcional, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar na tarde desta quinta-feira mais ações. Vamos conferir agora a previsão.
A pauta da sessão desta quinta-feira começa com a continuação do julgamento de ação onde se pede a inconstitucionalidade de lei de Minas Gerais, que dá competência exclusiva ao Procurador-Geral Mineiro sobre processos contra o Estado. Em seguida, a pauta prevê diversos processos sobre o tema servidor público, começando com a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do Estado de Minas, que trata de estabilidade de servidor do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Outra ADI trata de alegação de inconstitucionalidade do plano de carreira para o ramo de ciência e tecnologia na área federal do serviço público. Servidor público ainda é tema com mais duas ações diretas de inconstitucionalidade, ambas contra a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que regulamenta a opção de regime jurídico para a contagem de prazo de aposentadoria na ex-Companhia de Energia Elétrica rio-grandense. Recurso extraordinário leva ao plenário a questão de reintegração de empregado da Fundação Padre Anchieta após alegada dispensa imotivada. E matéria processual é o último tema do dia, com o julgamento conjunto de embargos de divergência em processos que envolvem decisão sobre pagamento de créditos advocatícios. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a seguir, o que fazer quando você tem o nome sujo na praça indevidamente? Antes de negativar, a empresa deve verificar a validade do débito e notificar o suposto devedor, para que ele possa ter a chance de se defender em caso de dívida já quitada. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a inelegibilidade de um político que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados no ano passado. Os ministros analisaram um recurso de Isaac Cavalcante de Carvalho. No ano passado, ele disputou uma vaga de deputado federal pela Bahia. Isaac ficou entre os mais votados do estado, mas foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, porque tinha condenação por órgão colegiado por crime de responsabilidade. Então ele entrou com recurso no TSE, mas o plenário do tribunal manteve a inelegibilidade do político. Os ministros do TSE começaram a analisar 2 recursos do Ministério Público Eleitoral sobre propaganda antecipada nas eleições de 2018. Em uma ação, a prefeita do município de Brejão, em Pernambuco, é acusada de veicular mensagem que beneficiou, então, um pré-candidato durante um evento da prefeitura. No outro processo, um então pré-candidato a deputado estadual, também por Pernambuco, é acusado de ter sido beneficiado antes do período de campanha por vários outdoors que tinham mensagem exaltando o político. O relator dessa ação, ministro Edson Fachin, considerou que houve irregularidade e votou pela aplicação de multa ao então pré-candidato. Resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial da campanha. Após o voto do relator, o ministro Jorge Mussi pediu vista do processo. Uma microempresa que ficou negativada mesmo após ter quitado a dívida será indenizada por danos morais. A Justiça ainda estipulou multa diária para o caso do CNPJ não ser retirado do cadastro de inadimplentes. Alessandra perdeu o emprego em 2009 e enfrentou dificuldade de continuar pagando o apartamento. Em 2011, ela fez acordo com o banco, intermediado por uma empresa de cobrança, e quitou o débito. 4 anos depois, quando reabriu a conta naquele mesmo banco para receber pagamentos, descobriu do pior jeito, que a antiga dívida ainda existia. Bastou o primeiro depósito no valor de R$10 mil entrar para ser imediatamente retido pelo banco. Eu consegui provar junto ao banco que essa dívida tinha sido quitada por completo. O banco deu baixa no próprio banco. Em compensação, as empresas de cobranças ligadas ao banco, elas foram ativadas por alguma razão que eu também não conheço. O próprio banco já me devolveu, inclusive, um dinheiro que ele reteve da minha conta indevidamente por entender que eu estava inadimplente. E eu tive que provar que que já tinha feito o pagamento, mas, em compensação, as empresas de cobrança, elas são diárias. Segundo este advogado, no Brasil, o repasse da dívida, conhecido como cessão de créditos, está previsto no Código Civil, mas a cobrança indevida é ilegal. A gente tem normas gerais que balizam
a conduta daqueles que desejam cobrar. Então, isso impõe que a pessoa não tenha, não exponha ninguém a constrangimento, né? Isso impõe uma obrigação de que a pessoa que deseja cobrar uma dívida verifique a existência da dívida, a validade dela, a exigibilidade dela. A Justiça no Distrito Federal condenou 3 empresas, inclusive um banco, a indenizar uma microempresa que teve o nome negativado indevidamente. Segundo o processo, a devedora havia quitado o débito com as empresas e, por isso, não deveria ter um nome no cadastro de inadimplentes. Além do pagamento de indenização de R$ 2.000 por danos morais, a juíza ainda determinou a retirada do nome do cadastro sob pena de multa diária. Antes de negativar, a empresa deve verificar a validade do débito e notificar o suposto devedor, para que ele possa ter a chance de se defender em caso de dívida já quitada. Nos casos de inscrição indevida, é dispensável a prova do dano moral concreto. Então, existe uma presunção de que a pessoa que teve o seu nome inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, ela foi vítima de um dano moral, e ela pode vir a ser indenizada, né, a partir da só inscrição. Constrangimento que a Alessandra vem sofrendo por estar com o nome negativado injustamente. Tentei financiar no final do ano um veículo e a concessionária tinha facilidades pelo banco que eu tenho esse problema. E, assim, eu acho que nos demorou 1 segundo a consulta. Caiu e eles disseram que o meu cadastro não foi aprovado porque eu tenho pendência junto com o banco. E eu não tenho pendência nenhuma. Para mim, assim, isso virou uma grande novela sem fim. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada especialista em direito do consumidor, doutora Simone Magalhães. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigada. Doutora, deixando claro então, a responsabilidade pela retirada do nome no SPC quando a dívida é quitada é do credor, seja o banco, seja quem for. Justamente isso. O credor ele tem, claro, todo o direito de tentar reaver aquele débito com o devedor, no caso, o consumidor. Mas a partir do momento em que o consumidor ele quita aquela dívida, ou seja, ele não deve mais nada para aquele credor, no caso específico aqui um banco, cabe a essa empresa tomar todos os trâmites para que se exclua a negativação do nome do consumidor. Agora, como é que é dada essa reparação? O consumidor, por si só, a partir do momento que ele tem o nome negativado, ele precisa comprovar esse dano ou já há julgados que só o fato em si já gera ali uma reparação, uma indenização? Como é que funciona? É bom saber que existe a negativação tanto pelo motivo fim, né, que é a inadimplência do consumidor, mas existem casos também de negativação indevida que são fruto, por exemplo, de uma fraude, né, e que é uma situação cada vez mais atual, infelizmente, até mesmo em vários setores. Telefonia, por exemplo, isso acontece com bastante constância. O consumidor ele não sabe que existe alguma negativação no nome dele e quando necessita de algum financiamento ou algum crediário, ele se depara com essa notícia desagradável que o seu nome está ali indevidamente negativado. E para isso, o nosso Superior Tribunal de Justiça já entende que a negativação indevida por si só, ela tem força de causar dano moral ao consumidor. É aquela situação justamente que você pensa que o seu nome está tranquilo, às vezes até já acertou com o credor, e você chega e faz uma tentativa de obtenção de crédito e se depara com aquela situação, às vezes numa loja, na frente de um atendente, de que você está com o nome negativado. Isso já caracteriza dano moral. Se essa negativação for indevida, o dano moral é presumido. Ele já tem força de causar esses transtornos na vida do consumidor, mesmo porque existem várias consequências práticas, né? Existem situações que acontecem que o consumidor, por exemplo, ele não consegue financiar o automóvel que ele deseja, a casa própria para a sua família, ou até mesmo ter acesso ao financiamento de uma moto para suas atividades profissionais, por exemplo. Então, essas situações de negativação indevida, elas causam um real dano, um real transtorno na vida de muitas pessoas. Foi o que vimos na reportagem, o caso da moça que ficou sem conseguir financiar o carro, né? Infelizmente, histórias comuns.
Quanto tempo o nome pode ficar negativado? Durante anos, momentaneamente? A cobrança, ela prescreve em 5 anos. Mas, veja bem, a dívida ela persiste. A partir do momento em que o consumidor ele adquire um produto, um serviço, e por algum motivo da vida ele não consegue pagar, né, aquela dívida ela vai persistir, o nome dele pode ser negativado sim, né, mas nunca por um período superior a 5 anos, né, mas mesmo quando se passa esse limite temporal, né, muitas pessoas acreditam que acabando os 5 anos a dívida acaba. Não é isso, a dívida continua. Mas sai do cadastro, justamente né? isso. Perde-se então o direito, aquela empresa credora não vai conseguir mais, por exemplo, ajuizar uma ação de cobrança, não vai conseguir mais negativar o nome do consumidor. Mas a dívida continua lá, a dívida pagar e negociar. Né? Justamente. Doutora Simone, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Boa tarde. E no próximo bloco, na última reportagem da série AIDS, os direitos e garantias dos portadores do vírus HIV. Por exemplo, a antecipação da aposentadoria, benefício de isenção do imposto de renda. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de um motorista que pretendia receber pelas horas noturnas que passava na cabine do caminhão durante o repouso. A decisão segue o entendimento da Corte de que, nessas condições, o período de pernoite não caracteriza tempo à disposição do empregador. Na ação trabalhista, o motorista relatou que durante aproximadamente 2 anos trabalhou no transporte de remédios de uma indústria de medicamentos. Como as viagens ocorriam sem escolta, ele contou que se via obrigado a dormir dentro do caminhão para evitar que a carga fosse roubada. A defesa pediu o pagamento das horas noturnas, por considerar que se tratava de tempo à disposição do empregador. A segunda vara do trabalho em Pouso Alegre, Minas Gerais, negou o pedido de pagamento das horas, por entender que o empregado não comprovou que a empresa o obrigava a passar a noite no caminhão. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reverteu a sentença por avaliar que, além de não fornecer a escolta, a empresa não pagava as diárias para que o motorista dormisse em pousada ou pensão. Os desembargadores mineiros passaram a tratar o caso como horas de espera e não como tempo à disposição do empregador, uma vez que o motorista não ficava aguardando ordens da empresa durante a noite. Para o TRT, o período de descanso era prejudicado porque o profissional permanecia em estado de alerta, o que interferia na qualidade do sono. No recurso de revista da empresa, o relator do caso na segunda turma do TST, ministro José Freire Pimenta, lembrou que, conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, pernoite de motorista de caminhão não caracteriza tempo à disposição da empresa, uma vez que as funções de vigiar e descansar são incompatíveis. Em decisão unânime, a segunda turma restabeleceu a sentença de primeiro grau, que negou o pagamento das horas noturnas ao motorista. Na última reportagem da série AIDS, do Superior Tribunal de Justiça, vamos ver pelo que passam as pessoas que vivem com o vírus, quais as garantias que elas têm e como lidam com algo que, muitas vezes, é pior do que a doença, o preconceito. Direito e garantia. Essas são palavras que demoraram a fazer parte do cotidiano de quem adquiriu a AIDS e só passaram a integrar o dia a dia dessas pessoas após muita luta. Entre vários direitos que são garantidos aos portadores de HIV, tem, por exemplo, a antecipação da aposentadoria, benefício de isenção do imposto de renda, além de uma série de outros benefícios que ele tem, como prioridade de atendimento, desconto em medicamentos ou prioridade de acesso a esses medicamentos de alto custo. Ele pode ter um benefício do transporte gratuito em alguns lugares. Esses direitos são objeto de lutas que nós travamos ao longo desses 30 anos da epidemia da AIDS. O Superior Tribunal de Justiça já recebeu diversos casos sobre direitos de pessoas que têm HIV/AIDS que foram negados. Em um deles, a primeira turma do STJ manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou ser possível a isenção de tarifa de transporte público para portador de HIV.
Já em outro julgamento, a segunda turma decidiu que o FGTS pode ser sacado pelo titular para custear o tratamento de dependente portador do vírus. Segundo a relatora, ministra Eliana Calmon, a jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que é possível o levantamento dos valores para o tratamento de titular ou familiar portador de HIV/AIDS. Estas pessoas necessitam, muitas vezes, fazer gastos, despesas altas, não somente de medicação, mas também para a sua própria sobrevivência. De forma que nada melhor do que utilizar daquela poupança que é sua. O STJ já tem uma chancela, já tem uma jurisprudência, já tem decisões que formam essas convicções dos juízes. Mesmo com essas conquistas, ainda existe algo que todas as pessoas que participaram dessa reportagem falam que precisam superar. Tem o preconceito na própria família, de ter que esconder as coisas, copos, pratos, talheres, e hoje em dia eu levo de boa. Eu costumo dizer que essa doença ela traz com ela a morte social, onde as pessoas morrem para a sociedade. Nós temos vários casos de preconceito no local de trabalho, que a gente atende aqui na ONG. Então, de pessoas que tiveram a sua sorologia vazada, exposta, né? E tudo isso gera desencadeia uma série de situações de constrangimento, de assédio e de desconforto. O Leonardo já passou por isso. Ele tem HIV desde que era bebê. Contraiu o vírus de forma vertical, pela amamentação. Mas só descobriu que estava com AIDS aos 6 anos de idade, quando começaram as crises de pneumonia. As pessoas elas tinham medo de se aproximar de mim, pois acreditavam que, se aproximando de mim ou toscando de mim, passaria o HIV para a pessoa. Um dos que mais me deixou mal foi na questão de um pai na escola ter me agredido por não estar deixando eu chegar perto de uma filha dele. Justamente para punir essas atitudes contra pessoas que têm HIV, existe a lei de não discriminação. Quem negar emprego ou trabalho, exonerar ou demitir do cargo ou emprego, segregar no ambiente de trabalho ou escolar, divulgar a sorologia com o objetivo de ofender ou recusar atendimento às pessoas que tenham HIV/AIDS, podem pegar de 1 a 4 anos de prisão mais multa. E sobre o preconceito, o Leonardo tem um recado. Já abracei muita gente porque diz que até o abraço passa. Nunca passei. Está evoluindo tanto, os remédios estão melhorando tanto. Então acredito que se estão evoluindo muita coisa, eu acredito que já tem a cura também, não é possível. E tenho muita fé que vai ter. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Logo mais às 14h a gente tem um novo encontro no Direto do Plenário. Uma boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã.